Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Celso, sou sommelier de cervejas e jornalista e estou aqui apresentando para vocês essa viagem pelo mundo da cerveja do Clube do Malte. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Porter, né? O estilo de cerveja tipicamente inglês, aí bem caracterizado na era da Revolução Industrial. O estilo Porter vai nascer a partir de uma mistura de cervejas feitas principalmente pelos trabalhadores do Porto de Londres. Então aí vem o seu nome, Porter, né? O principal público-alvo desse tipo de cerveja. Os cervejeiros viram aquela mistura de cervejas fortes, muitas vezes até com outros componentes, para aumentar a força e o torrado das cervejas e viram ali uma oportunidade de fazer uma cerveja escura e bem intensa. Tá? Isso foi em 1850 aproximadamente, quando aí você consegue ter mais ou menos as primeiras Porter sendo desenvolvidas. E pegou, todo mundo adorou aquela Porter mais torrada que os cervejeiros fizeram, apesar das condições precárias, vamos dizer assim, dos maltes que se tinha na época. Pouco tempo depois, eles começaram a perceber que o estilo era um pouco caro demais pelo que estava sendo pago e começaram a baratear um pouco essas cervejas, colocando outros itens para deixar a cerveja escura. Alguns itens torrados, algumas espinhas de peixe até, o pessoal comenta muito na literatura sobre alguns ingredientes não muito ortodoxos que entravam nesse tipo de cerveja e a cerveja acaba caindo em desgraça. Tá? Ela é retomada como Stout Porter anos depois, voltando à ideia dos maltes torrados, tá? Como uma cerveja mais intensa. Então, os Stouts e Porters, ela está ali relacionada basicamente no mesmo tronco inglês de maltes torrados, tá? Sendo a Porter essa cerveja mais antiga, tá? Então, a gente tem duas Porters que a gente pode mencionar aqui que fazem parte dessa história. O que a gente chamaria de Brown Porter, tá? E o que a gente chamaria aí de Robust Porter. Existem outras variações, como Baltic Porter, muitas vezes, né? Que a gente vai encontrar aí, dependendo do guia de estilos que a gente estiver vendo. A Brown Porter é mais parecida com essa cerveja original, então ela é uma cerveja marrom, ela não chega a ser uma cerveja completamente preta, porque na época não se tinha tecnologia de torrefação de malte para chegar em cores muito escuras. Então você tem aí uma cerveja de cor marrom, com sabores mais achocolatados, e um leve e suave café e caramelo também misturados. Tá? Já a Robust Porter é muito mais moderna, e isso explica o fato dela ter mais teor alcoólico, mais corpo e maltes muito mais torrados, deixando a cerveja efetivamente preta com um café intenso. As Porters, elas nunca chegam num grau de torra muito alto dos seus maltes torrados. Ela vai lembrar um café intermediário, um café passado, mas nunca um café expresso. O café expresso, ela deixa lá para as Stouts, que é a praia das Stouts. Hoje a gente vai beber aqui uma típica Brown Porter, que é a Fuller's London Porter. Vamos lá? Eu trouxe aqui a Fuller's London Porter, que é desse estilo Brown Porter, um estilo mais antigo, onde a gente vai reconhecer algumas características até mais suaves do que as Robust Porters de hoje em dia, tá? Então é uma cerveja que ela vai ter, ó, principalmente uma cor marrom, é um marrom escuro, tá? E ela não vai ter aquele preto característico que muita gente entende que é a Porter. Então aqui a gente tem um bom marrom escuro com reflexos avermelhados, que a gente pode encontrar aqui nessa cerveja, tá? Ela vai ter uma boa formação de espuma e os aromas muito ligados a um suave café passado, alguma coisa aqui que lembra um chocolate. Tem características um pouco frutadas também, bastante evidentes aqui, que lembra frutas passas e frutas escuras. Talvez uma ameixa, uma uva passa. Vamos experimentar? Na boca, os maltes torrados provocam um certo amargor. Esse amargor aqui é contido, né, entre médio, assim, intermediário, e um dulçor suave ao fundo. O café se torna ainda mais evidente no aftertaste. Depois que você engole a cerveja, esse café fica mais volumoso na sua boca, deixando essa sensação agradável de quem acabou de tomar um belo de um copo de café. Tá? O corpo dela é relativamente baixo, é um médio baixo, o que torna ela uma boa opção, fácil de beber, apesar dos maltes torrados, né? Muita gente não gosta muito de malte torrado porque acha forte. Não necessariamente toda cerveja de malte torrado é forte. E também não necessariamente ela é doce. Vejam, o outro lado da moeda, né? Essa daqui é uma cerveja com um amargor suave, bem equilibrada, e com certeza você vai gostar.
Então fica aí a dica para vocês, boas cervejas e saúde!